Olá, com alegria que damos seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje vamos fazer uma abordagem, um estudo acerca da Revista Espírita de janeiro de 1865. Portanto, estamos iniciando o 8º ano da Revista Espírita. Já estudamos 7 anos. E aqui, rapidamente, podemos imaginar, mensurar quanto aprendizado, quantas lições insubstituíveis que nós encontramos na Revista Espírita ao longo desses 7 anos. E ainda temos mais alguns anos pela frente, são 11 anos e 4 meses de Revista Espírita no total. Então temos mais 4 anos e 4 meses à frente. Hoje, conforme dito, janeiro de 65, Kardec inseriu 10 artigos que nos trazem valiosas reflexões doutrinárias. Como é começo de ano, Kardec está, no primeiro artigo, se dirigindo aos assinantes da Revista Espírita, falando a respeito do período de renovação de assinaturas. E aqui na revista nós encontramos um belo texto de Kardec, nesse item, artigo inicial. Ele fala da grandeza do Espiritismo, dessa renovação de assinatura, agradecendo a cada um dos assinantes e daqueles que expressam a gratidão pela doutrina através das cartas dirigidas a Kardec, algumas reproduzidas na revista. Não podendo responder a cada um em particular, pedimos-lhes aceitem aqui nossos agradecimentos pelo testemunho de simpatia. E aí vejamos mais uma vez a humildade de Kardec. Lembra que vimos, acho que no estudo anterior, dezembro de 64 ou novembro, quando Kardec ele é elogiado, recebe ali a gratidão por estar apresentando a doutrina. Isso acho que foi em Antuérpia, no seu discurso, que está em dezembro de 64, e ele atribui isso aos benfeitores, à doutrina e não a ele. E aqui novamente diz assim: se a doutrina faz o bem, se dá consolo aos aflitos, se fortifica os fracos e ergue a coragem abatida, é a Deus que se deve agradecer antes que ao seu servidor. Depois aos grandes espíritos, que são os verdadeiros iniciadores da ideia e os diretores do movimento. Então vemos aqui esta humildade de Kardec, jamais permitindo que o orgulho viesse destruir ou complicar a missão que ele havia abraçado no mundo espiritual. Muitas vezes vemos trabalhadores promissores. Naturalmente que quando falamos de Kardec, estamos falando de um espírito superior dentro daquela escala espírita de O Livro dos Espíritos, de forma que são espíritos que vêm sempre para uma missão exitosa, porque não retrocedem, mas deixam lições magníficas. Kardec aqui, repito, demonstrando a importância da humildade nas tarefas que nós abraçamos. E vemos, infelizmente, alguns que vêm com tarefas do mundo espiritual, agora espíritos mais comuns, e acabam, em que pese às vezes a boa intenção no mundo espiritual, todo o preparo no mundo espiritual, quando chegam na Terra, ainda dão vazão ao orgulho, que acaba naturalmente comprometendo a execução daquela tarefa. Se acham infalíveis, se acham detentores de todos os elogios, não enxergam, como Kardec aqui mostra, a mão de Deus, a mão dos benfeitores espirituais, e o médium sendo ali um mero instrumento, importante, mas um instrumento da espiritualidade superior. Então vemos grandes médiuns que vinham com uma missão impressionante, às vezes começam bem o trabalho, o homem velho ainda não superado, ainda as velhas inclinações
não vencidas dão margem ao orgulho, estabelece-se um processo obsessivo e ali a tarefa começa a perder qualidade. Quando não raro, vemos, além de não executarem adequadamente a tarefa, acabam se complicando gravemente do ponto de vista moral. Por isso aqui sempre encontramos na revista essa humildade sincera de Kardec, que é uma das características dos espíritos superiores, a permitir que eles venham para uma reencarnação missionária e executem de forma grandiosa a missão que abraçaram. Depois, no próximo artigo, também por ser início de ano, Kardec se habituou algumas vezes a fazer uma análise do ano anterior, fazendo uma análise do movimento espírita, do espiritismo, o quanto cresceu, as lutas, as conquistas, etc. Naturalmente que hoje, quando nós lemos este artigo, ele tem para nós um valor histórico, para nós identificarmos estes primeiros anos da doutrina espírita, esses trabalhos pioneiros, as dificuldades que foram encontradas, dificuldades muitas que ainda permanecem até hoje no movimento espírita, em algumas casas espíritas, por isso que serve para nós de aprendizado para enfrentarmos estas lutas pessoais e lutas ainda dentro do movimento espírita. Kardec começa com uma pergunta que depois ele vai gradativamente respondendo. O espiritismo progrediu ou diminuiu? E aí, naturalmente, que a sua conclusão é que no ano anterior, 1864, o espiritismo avançou, ganhou terreno, diz ele, em todas as classes da sociedade. Portanto, vejamos a preocupação de Kardec para que a doutrina espírita chegasse aos ricos, aos pobres, aos simples. E essa deve ser também hoje a preocupação daqueles que trabalham na casa espírita e com a divulgação do espiritismo, tornar ele bastante acessível. Vemos que na atualidade o espiritismo sofre críticas, às vezes de elitismo, então nós temos que tomar muito cuidado e permitir que a casa espírita seja acolhedora para o rico e para o pobre. Então nem excesso de luxo, de adorno, também não significa que a casa espírita tem que estar caindo aos pedaços, abandonada, sem os mínimos cuidados de conservação. A acolhida dos trabalhadores, para aqueles que estão ali chegando, a forma como são recepcionadas essas pessoas que chegam, tanto o rico quanto o pobre, ou qualquer pessoa que chegue à casa espírita. Então vejamos que Kardec tinha essa preocupação. E a mensagem espírita, ela é importante para os espíritos que passam por essas provas ou expiações. Quando se está com uma condição boa financeiramente, não falta recurso financeiro, vemos que o espírito é testado moralmente em muitos pontos, porque a riqueza pode fomentar acomodação, a pessoa se acomoda na riqueza, no egoísmo, fica ambiciosa, cada vez quer comprar e ostentar mais, não se preocupa em ajudar o próximo, então às vezes o espírito pode falir na prova da riqueza. E o conhecimento espírita vai ser realmente uma luz para que ele possa entender esta posição transitória da riqueza e que ele possa fazer um bom uso, um bom emprego da fortuna, lembrando de ajudar as pessoas, desapegar-se. É um mero usufrutuário dos bens terrenos. Há uma belíssima lição em O Evangelho segundo o Espiritismo sobre o emprego da fortuna. Porque sabemos, a lei de causa e efeito, o mal rico de hoje, que se complica moralmente com o dinheiro, acaba depois tendo que passar por expiações dolorosas e às vezes reencarnando na condição simples para que possa realmente extrair a lição necessária. Teve de forma farta e não soube aproveitar e compartilhar. Agora, na carência, ele vai experimentar lições muito específicas para rever esses equívocos morais. Da mesma forma, aquele que passa pela provação,
ou pela expiação da pobreza, a carência, a escassez. O conhecimento espírita o fará entender porque ele está passando por aquela situação de prova ou de expiação. Pode ser ambas as situações, mas sempre convidando o indivíduo a um comportamento adequado. Se está diante de uma expiação, o bem sofrer. A aceitação, que não significa passividade. A pessoa pode procurar condições honestas de melhorar a sua condição. Alguns não conseguem e permanecem grande parte ou toda a vida nessa escassez de recursos. Então que ele possa ter esta aceitação, essa resignação diante das leis de Deus e procurar ali onde está, e vemos belíssimos exemplos, mesmo na escassez, pessoas que têm comportamento moral elevadíssimo. Às vezes o pouco que tem compartilha. Vimos na revista anterior aquela senhora pobre operária que compartilhava com aquele médico que passou um revés de fortuna. Então o conhecimento espírita será útil para ambas as situações, para que na pobreza o espírito não opte pela revolta, pela inaceitação e acaba muitas vezes procurando caminhos equivocados para sair daquela vida, procurando o caminho da desonestidade, o caminho da criminalidade, enfim, complicando-se ainda mais, gerando expiações mais graves para o seu futuro. Kardec fala, como citamos, o crescimento de assinantes da Revista Espírita, o quanto estas buscas voluntárias, porque isso nunca foi imposto, não era uma obrigação do espírita assinar a revista. As pessoas faziam esta busca voluntariamente, os espíritas e os simpatizantes. Então o crescimento da Revista Espírita também é um indicativo de quanto o espiritismo cresceu. Kardec fala assim: feliz pelas pessoas que buscam a doutrina por suas ideias e não por nosso mérito. Mais uma vez, a humildade de Allan Kardec, o bom senso que ele demonstrava, feliz pelo consolo, pelo conforto, pela instrução que o Espiritismo propicia. Assim nós que estamos trabalhando na doutrina espírita em qualquer segmento, ali no passe, no atendimento fraterno, na mediunidade, etc., devemos estar felizes por podermos trabalhar em prol da doutrina e ver quantas bênçãos ela vem espalhando para muitos corações aqui na Terra. Isso, como diz Kardec em outros textos, convertia-se para ele em energia e ânimo para ele seguir na tarefa. Então, quando nós ficamos felizes, vamos à tarefa espírita feliz por lá estar, por poder receber o conhecimento espírita, trabalhar pela doutrina, levar o espiritismo a outras pessoas. Estamos ali com esta alegria de servir e não aprisionados pela rotina, pelo automatismo. Isso se converte em energias valiosas para que possamos seguir trabalhando sempre com muita alegria e não por nosso mérito, diz Kardec, porque ele era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido na França, escritor, professor, teve escolas, e ele colaborou muito para a educação na França, de forma que ele ficava feliz que as pessoas, por isso adotou o pseudônimo Allan Kardec, para que as pessoas buscassem o espiritismo pelo conteúdo, né? Então, é importante isso. Eu lembro-me de uma palestra do nosso querido escritor, orador, Raul Teixeira. Ele dizia que às vezes amigos de Raul, fora da doutrina, diziam a ele que iriam buscar o espiritismo, mas por ele, né, pela amizade, como se tivesse que dar assim uma satisfação a Raul, porque conviviam com ele pelos laços da amizade. Ele era um renomado espírita. Parece que a pessoa se sentia obrigada a ir ao centro espírita. Não, Raul, um dia eu vou lá ao centro, né? Vou lá ao centro, como se fosse em razão da amizade com o Raul. O Raul comenta que quando a pessoa vai ao centro para agradar alguém, agradar um amigo, naturalmente que isto tende a não dar certo, né? Pode até ser que a pessoa vá com este ímpeto e depois se modifique e perceba a grandeza da doutrina, mas há aqueles que vão para agradar e não conseguem lá se sustentar e logo abandonam. Então nós temos que nos identificar com os postulados da doutrina espírita, nos sentir instruídos e consolados por ela e ali ficar para realmente nos transformarmos num bom espírita, aquele que estuda e que
se esforça pela sua transformação moral. Então Kardec fala também, conforme vimos no ano passado, de 64, né, a revista do ano passado, 64, muitos órgãos de divulgação que foram lançados, jornais e revistas, o que até aliviou um pouco a tarefa de Kardec, porque estava muito centralizado nele, na Revista Espírita, como praticamente o único órgão sério de divulgação da doutrina. Então ele foi citando revistas e periódicos que surgiam com seriedade, que também cumpriam com este papel de divulgar a doutrina espírita, levar o espiritismo aos 4 cantos do mundo. O crescimento de grupos, né, de sociedades espíritas, onde cidades que não existiam em outros países, Kardec recebia essa notícia, o crescimento de reuniões familiares íntimas, que a perseguição não atingia, porque naquela época era muito comum, não é como hoje, esses grupos, os centros espíritas como hoje, então, assim, complexos, com atividades. Lá naquela época começava-se normalmente com reuniões familiares, na casa de alguém, um grupo pequeno, isso depois ia crescendo, crescendo, e acabava se transformando num grupo espírita, como hoje acontece em alguns países, onde não há ainda o espiritismo, ou ele é muito modesto. É um brasileiro que normalmente vai morar nesse país, começa uma reunião familiar, poucas pessoas, o grupo cresce e sentem a necessidade de criar um grupo espírita. Kardec cita aqui na Espanha que havia uma perseguição muito forte, lá houve o Auto de Fé de Barcelona, conforme nós vimos, e ele diz que há reuniões familiares em mais de 30 cidades. Kardec fala das relações sociais, raras pessoas não conhecem a doutrina, simpatizantes, então o crescimento das pessoas que são simpatizantes da ideia espírita, o que gerava aquela diminuição da zombaria e dos ataques. Hoje encontramos muitos simpatizantes do espiritismo, pessoas que mantêm a sua religião original, mas acreditam na reencarnação, acreditam no intercâmbio espiritual, acreditam na pluralidade dos mundos habitados, gostam da ideia espírita, às vezes vão à casa espírita tomar o passe, ouvir o evangelho, de forma que, conforme vimos no outro trecho de Kardec, não havia muita preocupação com o senso religioso, com o número, porque como mensurar esses simpatizantes? E o espiritismo não tem essa preocupação, porque a preocupação é formar homens de bem, não há proselitismo. Kardec aqui chega a estimar, apenas para constar este crescimento, em torno de 100 mil adeptos. Kardec fala do crescimento da ideia espírita, na literatura, escritores não espíritas que expressavam nas suas obras a ideia espírita, o que ajudava bastante. Fala que o progresso espírita não era uniforme a determinadas localidades, regiões onde ainda o preconceito era grande e ali o espiritismo não proliferava. Até hoje encontramos algumas cidades e regiões onde há uma predominância forte de uma determinada religião, onde às vezes se construiu também um preconceito muito grande em torno do espiritismo. Há uma tradição religiosa predominante que vai de família em família, já de algumas gerações, e naturalmente que às vezes o espiritismo encontra uma dificuldade de crescer ali, mas encontramos casas espíritas isoladas, grupos menores que ali desempenham um papel importantíssimo na divulgação da doutrina espírita. Kardec fala que, embora tenha diminuído os ataques, mas não cessou, que o período de luta ainda continuaria, conforme veremos, mas de forma mais amena. Então esta foi a abordagem de Kardec. Depois é interessante que Kardec vai trazer aqui um caso de obsessão. Aqueles casos interessantíssimos que ampliam o nosso entendimento em torno do tema. Vocês lembram que no ano de 64, fevereiro, março e junho, trouxemos um caso de uma jovem obsedada de Marmande. Marmande era uma comuna da França, uma cidade da França, se não me falha a memória. E foi um daqueles casos símbolos da Revista Espírita. Lembra que nós citamos, há casos que marcam pela complexidade da história, pelo desfecho doutrinário
e as elucidações de Kardec na revista transformam-se em verdadeiros tratados. Então aqui temos mais um caso desse, e é em Marmande, um novo caso, uma nova cura de uma jovem de Marmande. Então, segundo caso lá da mesma localidade, também narrada pelo Sr. Dombre, que narra esse caso e cuida do caso, se reporta a Kardec. Kardec transcreve isso na Revista Espírita e Allan Kardec ali adiciona algumas pequenas notas, mas são notas doutrinárias valiosíssimas. Aqui, em síntese, era uma jovem chamada Valentine, e essa jovem tinha em torno de 13 anos aproximadamente e começou a apresentar convulsões várias vezes por dia, violentas, e muitos homens para segurá-la, em torno de 4 a 5 homens, quando ela estava nessa crise convulsiva, ficava bastante agressiva. Diz que se ela não fosse retida por essas pessoas, por esses homens, ela teria quebrado a cabeça na parede, porque ela tentava bater a cabeça na parede. Então vejamos que era um caso de obsessão grave, não é um caso que nós vemos a toda hora, que se repete a toda hora, mas casos graves, onde aqui o texto diz, vários princípios da doutrina se provam num caso de obsessão como este. A imortalidade, a intervenção dos espíritos, a questão da expiação, a questão da reencarnação. E aqui médicos foram tentar resolver, houve a intervenção da medicina, médicos indicaram os tratamentos, hoje sem causa nenhuma, sem nenhuma explicação, tratamentos que ficaram obsoletos porque não tinham sentido. Aqui fala sanguessuga atrás da orelha. Ela continuou tendo a crise e sempre ela acordava, e muito comum, às vezes em caso de obsessão, após as crises, não se lembrar de nada, não tinha lembrança, inclusive se assustava com a presença das pessoas ali no seu quarto. A vizinhança, os homens que ali iam para ajudar, para segurá-la, ela sempre despertava e não tinha lembrança de nada. Inclusive a religião dominante, a igreja, foi chamada para ajudar, e foi lá um cura, deu um pó branco e fez uma missa por ela, que também não resolveu. Inclusive no dia seguinte ela narra aqui 14 crises consecutivas. Naturalmente que isso chegou ao conhecimento do Sr. Dombre, ou do Sr. Dombre, e o grupo espírita de lá foi ajudar esta família, naturalmente que com o consentimento da família. Recebeu já de plano uma orientação espiritual, que de fato era um caso de obsessão grave. Os guias espirituais, inclusive, identificaram o espírito obsessor, Germain, e foi feita uma primeira evocação. Esse espírito muito agressivo, muito desconfiado, irritadiço, proferiu ali alguns impropérios, conforme vimos alguns casos já na revista, quando tratamos de esses casos de obsessão, onde foram necessárias várias evocações. Ainda hoje, na Casa Espírita, vemos casos em que o mesmo espírito é trazido pelos benfeitores em diversas ocasiões. Há casos em que o espírito necessita de tempo para refletir, tempo para sentir o acolhimento amoroso do grupo, tempo para se arrepender. Há casos mais extremos de espíritos que se comunicam, se não toda semana, mas periodicamente, com alguma regularidade, por meses. Há casos que eu conheço de mais de 1 ano, até que esse espírito, ao final, cede e se transforma a partir dessa terapêutica da reunião mediúnica que a Casa Espírita oferece. Os benfeitores sugerem e eles convidam para uma segunda ocasião os pais da menina, para que eles pudessem começar a entender a situação, que não era algo orgânico, que não era, como alguns tinham falado, uma feitiçaria, bruxaria, uma maldição. E eles acompanham ali a manifestação do espírito. Os benfeitores já haviam
mencionado que era um espírito mistificador, astuto, hipócrita, que era para insistir na oração e na moralização dele. E é interessante que os pais ali foram e quando viram o nome do espírito, que na verdade é uma figura feminina, Germaine, o pai é tomado de um espanto. Ele até diz assim, uma expressão pitoresca, né? Mas que engraçado, ó, que engraçado. E depois nós vamos entender aqui o porquê disso. Claro que hoje não se recomenda. A reunião mediúnica deve ser um local reservado para os médiuns devidamente qualificados, mas antigamente encontrávamos casos espíritas que não seguiam muito essa diretriz e fazem reuniões mediúnicas abertas ao público, o que não é aconselhável. Caso de obsessão, por exemplo, em que se coloca o nome de uma pessoa, de alguém que passou pelo atendimento fraterno, um caso que a gente conhece, caso de obsessão, colocamos, naturalmente que não se recomenda a presença do obsediado, não se recomenda a presença dos parentes, como aqui, mas foi algo que eles adotava-se àquela época. Aconteceram novas evocações, os guias iam sempre orientando ali o grupo de como proceder, como dialogar com esse espírito. Isso é muito interessante. E a gente vê aqui que, inclusive, o senhor Dombre, ou Dombré, prestou uma assistência muito interessante, porque foi à casa, viu a menina em crise, prestou o seu serviço de espírita. Portanto, quando nós espíritas temos essas tarefas adicionais, devemos abraçar com carinho a casos complexos em que temos que ir fazer a visita. Às vezes fazer o evangelho no lar, em situações excepcionais do indivíduo, ir lá dar o passe, casos de obsessões graves que nos chegam à casa espírita, que recomendam essas visitas iniciais na residência para acolher a família. Então vemos aqui que o Sr. Dombré era realmente um espírita dedicado. Viu a menina em crise, pôde constatar o processo obsessivo, colocou a mão no seu rosto, no seu peito, certamente ali dando um passe, levando a sua energia, a sua vibração, seu fluido, inclusive fazendo cessar a convulsão mais de uma vez. Então a sua presença, inclusive ele viu a menina, após cessar a influência, adormecer levemente e ter um sono agitado, debatendo-se com esse espírito, parecendo isso, e dizia: vai-te, e a criança nos rochedos. Nós vamos entender, pois essas expressões, a do pai, essa questão da criança no rochedo. Era tão dedicado o Sr. Dombré que ele diz: quase me instalei na casa, porque com a minha presença as coisas estavam mais ou menos sob controle. Então a revista espírita, nesse caso, convido sempre a leitura na íntegra, porque o nosso comentário aqui é breve, não substitui a leitura e o estudo na íntegra. Nós vimos aqui que várias evocações são aqui descritas, várias orientações dos guias espirituais são descritas, e percebemos que o espírito Germaine criou um vínculo muito grande com o Sr. Dombré. Mas não espero nada senão de vós. Então ela criou um vínculo, uma confiança. Isso se dá pela acolhida amorosa, pela boa vibração, sentir a sinceridade. Mas ela dizia assim: e eu sou a única causa do mal? Ela contribuiu tanto quanto eu. Nós lutamos. A culpabilidade é partilhada. Ela foi minha cúmplice. Então contai tudo. Agora não posso. Isso é uma das evocações. E aí, num dado momento, é dito ao Espírito, né, que nós estamos aqui para vos amar, para vos estender a mão. E diz o Espírito: por que não me falaram mais cedo? Há, entretanto, corações generosos no mundo em que vivo. Então eu lhes causava medo? Ainda tenho veneno na alma, sobretudo quando penso no passado. Então ela foi criando, assim percebemos pelas evocações, uma confiança no grupo. Isso acontece com essas evocações continuadas ou com essas comunicações continuadas, que hoje não se recomenda as evocações. É preferível que as comunicações sejam espontâneas e são ali comandadas pela espiritualidade superior.
Inclusive Emmanuel, na obra Consolador, quando trata da mediunidade e dessa questão da evocação, recomenda as comunicações espontâneas para se evitar mistificações e animismo e outras coisas tanta. E é interessante que ela fala que no mundo que eu vivo tem. Kardec faz uma nota interessante, dizendo que, primeiro, sobre a modificação que começa o espírito a apresentar. Muitos espíritos que são muito endurecidos, às vezes depois de um tempo, pelo cansaço, cedem e se arrependem. Isto é verdade. E os bons espíritos estão ali ajudando a todo momento. E em muitos momentos, como na reunião mediúnica, é uma tarefa compartilhada. É uma oportunidade para que o encarnado também colabore com a providência divina. É uma oportunidade para nós encarnados também servirmos e aprendermos. Antes de haver espiritismo e casa espírita, os benfeitores atuavam diretamente. Densificavam o perispírito, se faziam visíveis a esses espíritos mais embrutecidos e materializados, dialogavam e adotavam inúmeras técnicas para este acolhimento, essa orientação. E com a doutrina espírita, com a casa espírita, surgiu a oportunidade para o trabalho dos encarnados. Kardec menciona isso na sua nota, aqui dizendo, portanto, é uma oportunidade para que o homem encarnado também possa colaborar com a obra de Deus. E aqui ele faz várias citações, os pais ali acompanham, também não se recomenda, até a menina acompanha ali no final, já quando o espírito estava, depois de várias comunicações, já sedento, as crises iam diminuindo. Veja só essa reunião mediúnica, depois a gente às vezes tem um feedback do caso. Às vezes isso acontece na casa espírita, que é um caso, uma família conhecida, ou pessoas que vieram no atendimento fraterno, dão depois um retorno, e percebe que à medida que o espírito é orientado, o quanto isso melhora a situação lá na casa. Um espírito aqui que sempre se manifestou um pouco desconfiado, com receio, mas depois foi sedento, talvez por traumas e experiências dolorosas do passado, mas depois ele aprendeu a confiar ali nos guias, nos médiuns, inclusive num dado momento aqui que ele já devidamente acolhido, entre vós batizam, eis aqui uma neófita, né? E aqui eles respondem assim: o batismo já o recebeste, está no vosso arrependimento, na resolução de marchar por um novo caminho. Então o espiritismo não tem este hábito que algumas religiões têm do batismo formal. João Batista, o Batista, aquele que batizava, havia ali um símbolo de uma nova vida, de um arrependimento. Então a água que simbolizava purificação e limpeza. O indivíduo, quando estava disposto a mudar a vida, a sua marcha evolutiva, se submetia àquele ritual e começava uma vida nova. Então o batismo tem essa simbologia, né, de arrependimento e recomeço. Então o espiritismo não tem essa formalidade, essa prática exterior do batismo. Inclusive alguns citam, e está no Evangelho de João, se não me falha a memória, João 4,4, não tenho certeza, mas está ali no início do Evangelho de João, que Jesus não batizava. E diz que vinha com o batismo de fogo. E aí os espíritos comentam essa passagem do batismo, o fogo, né? As altas temperaturas, como fazem com que o metal fique acessível e moldável. O Evangelho de Jesus é esse batismo de fogo, que nos toca a alma e o coração, e ficamos, portanto, esclarecidos pela razão e tocados pelo coração, mais passíveis, mais moldáveis para esse novo comportamento, para este arrependimento sincero e o recomeço de uma nova vida moral. Então, interessante isso. E aí, a jovem Valentina, que estava presente num dos dias, disse: sim, Germaine, eu vos perdoo, mais ainda eu vos amo. Então, depois de entrar aqui a terapêutica espírita, o desfecho da história é belíssimo, com essas evocações, com este acolhimento fraterno do espírito, o esclarecimento, o apoio à família, a visita no lar. Então aqui é um caso interessante porque envolve todas essas práticas espíritas recomendáveis quando estamos diante de um caso desse, com exceção, conforme citamos, da presença da jovem e dos pais na reunião mediúnica, que hoje não se recomenda. Mas depois no final aqui vai ser explicada a origem da história, né?
o espírito obsessor era a bisavó da menina, portanto a avó do pai dela, de forma que este espírito teve dois filhos, e uma das filhas teve, por sua vez, outros, dois filhos, o pai da menina e um outro. E este outro aqui foi morto por ela, foi morto pela avó, que jogou essas crianças nos rochedos. Lembra da citação do rochedo? E ela foi condenada por este crime de infanticídio por 10 anos de pena. Então ela criou naturalmente que uma inimizade muito grande com a mãe do pai da menina, porque ela havia matado um dos filhos dela. Então ali nasceu, e de forma que a menina era a reencarnação, portanto, desse espírito, era a reencarnação desta mãe, desta filha do obsessor, que a mãe havia matado um dos filhos. Então veja que cria-se todo um enredo ali de ódio mesmo desta filha em relação à mãe que havia matado um dos filhos. O outro que não matou era o pai da menina. Então vemos ali um caso bem realmente familiar, onde havia um ódio por conta de um assassinato cometido contra ali uma criança, e acabou engendrando todo esse processo obsessivo. Depois Kardec vai trazer aqui para nós a evocação de um surdo-mudo encarnado. Não é a primeira vez que vemos essa evocação de uma pessoa encarnada, que traz realmente informações bastante valiosas. Aqui foi um membro da Sociedade de Paris que se reporta a Kardec, narrando a história, o Sr. Rui. Ele, em 62, conhecia um jovem surdo-mudo de aproximadamente 12, 13 anos, consultou os guias sobre a possibilidade da evocação, os guias consentiram, e ele fez, portanto, a evocação. O menino estava no seu quarto, ele faz a evocação, ora, o menino adormece, e ele era médium de psicografia, e foi indagando o menino agora em espírito, e ele respondia as perguntas. Foram perguntas bem simples, simplesmente perguntando onde o menino estava, no quarto, e por que és surdo e mudo de nascença? E o espírito responde: é uma expiação de meus crimes passados. Que crimes? Fui parricida, quer dizer, matou o pai, a mãe ou os ascendentes, parricídio. E aí ele perguntou: pode dizer se a tua mãe, a quem amas tão ternamente hoje, teria sido a vítima desse crime? Você matou a sua mãe de hoje, no passado? E aí a mão ficou imóvel esperando a resposta. Quando ele viu, o menino já estava desperto. E dos guias ele recebeu a informação que ele deu os ensinamentos que desejava, e Deus não permitiu que te desses outros. Então vejamos que interessante, Primeiro, que estamos diante da justiça divina. A reencarnação expressa a justiça divina. A lei de causa e efeito, para entendermos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todo bem e todo mal praticado retorna para nós. Então aqui nós podemos entender essa situação de nascença, um surdo-mudo. A doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, tem lá as causas atuais e anteriores das aflições. Aqui era um caso de nascença. Como explicar, sem a reencarnação e a lei de causa e efeito, esses casos de doenças congênitas? Então aqui nós estamos diante de uma expiação. Poderia estarmos diante de uma provação. Quando o espírito pede, nada tem a ver com o seu passado, com um gesto equivocado, ele pede determinada situação provacional, desafiadora, que serve para ele ao mesmo tempo de uma forma de autoavaliação e ao mesmo tempo estimulando nele a conquista ou a potencialização de determinadas virtudes. Isto é basicamente prova. E aqui ele foi um parricida, então nós entendemos. Por isso Jesus haver dito, a cada um será dado segundo as suas obras, as suas ações. Então muitos de nós estamos colhendo hoje aquilo que realizamos no passado. Então aqui é uma história que vem muito bem comprovar essa questão da lei de causa e efeito, da reencarnação. E Kardec faz aqui uma nota muito interessante. A lucidez de Kardec é impressionante.
Primeiro que ele vai falar da importância do esquecimento do passado. Por isso que os espíritos ali não permitiram a revelação. Então veja que é um controle superior acerca daquilo que o espírito pode falar. Então, há determinadas informações que não devem ser reveladas e os espíritos intercedem para que isso não aconteça. Certamente despertaram o menino ou não permitiram que ele falasse, porque não era possível dizer se a mãe era a vítima ou não. E como diz Kardec, isso comprova a utilidade do esquecimento do passado. Se Deus criou o esquecimento do passado no nosso estágio de evolução, quando reencarnamos, é porque não temos condições emocionais e espirituais. Porque não é só uma lembrança da imagem, da cena, do fato. Às vezes desencadeamos toda uma carga emocional. Como é que esta mãe ficaria sabendo se ela fosse a vítima do parricídio? Sabendo que o filho a assassinou em vidas passadas. Como é que nós convivemos com pessoas no lar ou perto de nós, sabendo que aquela pessoa nos traiu, nos prejudicou, nos matou? É algo muito desafiador. Então o esquecimento é uma bênção, como sendo esta possibilidade de um recomeço. E agora ele tinha pela mãe um amor enorme. Então, esta mãe poderia ser a vítima? Poderia, aqui não fala. Poderia. Ela poderia ter perdoado aquele filho que a matou, e mesmo assim, e consciente. Vejam, aí estamos diante de um espírito superior, um espírito elevado, que sofre uma ação violenta, é morta por ele, no mundo espiritual perdoa, e ainda assim consente em voltar numa próxima reencarnação para continuar acolhendo este espírito equivocado. Na literatura espírita vemos muitos casos assim, como vemos casos o oposto, de espíritos que são vítimas de um crime, não perdoam, ainda não atingiram este estado de elevação espiritual e querem se vingar. E ali, na literatura, vira um caso de processos obsessivos, graves, ou de profundas antipatias dentro do lar e que estão ali para essas reconciliações. Então, bem interessante essas perspectivas. Kardec também vai falar algo interessante, que veja como o espírito não é só após a morte que ele tem noção do seu passado e sabe por que está passando por determinado sofrimento ou aflição. Durante essas liberdades que o espírito goza, seja no caso aqui ele foi adormecido, uma evocação, ele está parcialmente liberto do corpo, ou pelo sono, o espírito muitas vezes, dependendo do seu status espiritual, tem acesso a esse passado. Sabe por que está passando por aquela expiação. Inclusive os casos que nós vimos já na revista Espírita de encarnados evocados, que passavam também por situações semelhantes, tinham consciência porque passavam. E isso naturalmente ajuda o espírito ao bem sofrer, à resignação, à aceitação daquela situação limitante que ele mesmo deu causa no passado, expiação, ou que ele mesmo pediu provação, uma situação daquela natureza para fomentar nele progresso e a conquista de determinadas virtudes. Então Kardec faz também essa observação. Então é um caso bem interessante que fala de justiça divina, que fala de lei de causa e efeito, e somente com a doutrina espírita que traz para nós a reencarnação, nós passamos a entender esta situação. Em O Livro dos Espíritos tem uma pergunta, em que está alicerçado o dogma da reencarnação. E os benfeitores respondem, na justiça divina. Sem reencarnação, com uma única vida só, como entender uma situação dessa? Azar? Fatalidade biológica? Naturalmente que acaso? Não. Então vemos que as leis de Deus são perfeitas, sem dúvida alguma. Variedades. O perispírito descrito em 1805. Vejamos que Kardec, conforme já anotamos outras vezes, fazia questão de citar pontos que a doutrina espírita trazia que existiam antes do espiritismo. Porque o espiritismo não criou reencarnação, imortalidade, intercâmbio, são leis divinas que sempre existiram. Estavam presentes em diversas religiões, culturas, povos do passado, de forma que coube ao espiritismo coordenar tudo isso numa única religião, e trazer de forma mais ampla o entendimento desses pontos,
Às vezes esses conhecimentos estavam esparsos em culturas, em religiões, o Espiritismo concentrou tudo e naturalmente que trouxe uma explicação mais profunda para entendermos esses pontos que fazem parte da vida, é uma realidade, quer aceitemos ou não. Então, Kardec cita esse livro de 1805, de um doutor Wotzel, que é o escritor, onde ele cita a aparição real de minha mulher após sua morte. A mulher estava doente e eles combinaram que se ela morresse, ela apareceria para ele. Então ela morre e aparece a ele, mais de uma vez. Numa delas, Carlos, sou imortal, um dia nos reveremos. E a mulher, ainda numa outra aparição, mostrou-se com um vestido branco, com o aspecto que tinha antes de morrer. Normalmente o espírito conserva a aparência da última reencarnação, embora ele possa acionar, através da sua memória espiritual, as formas, a fisionomia que teve em outras reencarnações. Mas nem todos os espíritos conseguem acessar esse passado espiritual. Aí depende muito de evolução, de conhecimento da técnica, que às vezes espíritos inferiores também conseguem, que é questão de técnica, de conhecer a técnica e manusear o pensamento. Então aqui, e aí na obra, num dado momento, o escritor vai falar deste corpo etéreo. Não usa a palavra perispírito, cunhada pelo espiritismo, mas fala deste corpo etéreo. Então o espiritismo já falava, nós somos corpo físico, corpo espiritual, este corpo etéreo e espírito. Portanto, em 1804 e 5 já havia este livro falando a respeito disso. Então Kardec faz essa citação, relembra de Paulo, também nas suas cartas, 1 ao Coríntios, falando, lembra que morre corpo material, ressuscita corpo espiritual. Então Paulo já falava desse corpo espiritual. E aqui também no fato, na segunda aparição da mulher, que não foi uma materialização, mas foi uma aparição espiritual, de forma que somente ele ali fala que o cão sentiu a presença dela. Então Kardec comenta que às vezes alguns animais sentem a presença dos espíritos, fazem registros anímicos embrionários. Não são médiums, conforme está claramente no livro dos médiuns, mas registram animicamente essas presenças, os fluidos principalmente, da pessoa sentem, como vemos cavalos que empacam, a passagem de Gadara, os porcos, aqueles obsessores no cemitério, sentem aqueles fluidos densos, se agitam, se movimentam e caem. Então fazem esses registros anímicos. Aqui um caso simplesmente, o próximo texto aqui, um novo ovo de Simir, que também era uma localidade. Aqui diz que surgiu a história de uma galinha nativa daquele local que punha ovos miraculosos, sobre cuja casca viam-se em relevo e claramente desenhados objetos de santidade e inscrições. Aí vocês podem pensar, por que Kardec está tratando disso? Porque ele diz que, inclusive, Kardec recebeu um desses ovos da localidade, fez, inclusive, aqui no texto um estudo de uma descrição desse ovo, e ao final ele diz assim, que relação pode ter tudo isto com o Espiritismo? Nada, absolutamente nenhuma. Se dele falamos é porque seus detratores quiseram misturar seu nome no primeiro caso. Não sabemos bem a que título, a não ser segundo seu hábito de procurar todas as ocasiões de o ridicularizar, mesmo nas coisas que lhe são mais estranhas. Quisemos provar mais uma vez que os espiritistas não são tão crédulos quanto o dizem, né? Eles procuram, antes de tudo, a procuração no mundo tangível e não misturam os espíritos em tudo quanto é extraordinário, porque sabem em que limites e segundo que leis sua ação se exerce. Então veja só que a prudência de Kardec. Já quiseram intrometer o espiritismo num fato dessa natureza. Kardec, cuidar foi até estudar o ovo, aqui ele descreve o ovo e tudo mais, para explicar que nada tinha relação com o espiritismo e que os espíritas têm que ter esse bom senso de nem tudo ficar atribuindo aos espíritos. Às vezes há causas, como diz aqui, explicações no mundo tangível, no mundo material. Há que se tomar muito cuidado. Então vejamos aqui a lógica de Kardec. Não é que tudo provém dos espíritos, tudo é fenômeno espiritual. Não, muitas vezes não é. E temos que ter este bom senso.
Aqui, por fim, notícias bibliográficas. Quando Kardec cita obras, periódicos que surgem, vai citar a obra A Pluralidade das Existências da Alma, por André Pesani, um advogado da Corte Imperial de Lyon, onde Kardec enaltece a obra. A obra faz uma abordagem da reencarnação, nem tanto do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista de estudar escritos. Estudou textos dos antigos, dos persas, dos judeus, filósofos gregos, dos cristãos primitivos, estudou escritores atuais, de forma que faz um estudo muito interessante aqui. Kardec enaltece da metempsicose animal, concluindo inclusive que ela demonstra que a pluralidade da existência humana a precedeu e que a transmigração em corpos animais é apenas uma derivação alterada daquela e não o princípio. Olha que interessante. E que muitos filósofos criaram a ideia da metempsicose e que nem eles acreditavam, mas usavam publicamente isso para frear as paixões, o equívoco moral das pessoas, para que servisse de freio. Inclusive ele cita aqui Pitágoras, né, que, como se sabe, não é o autor da metempsicose, foi apenas o seu propagador na Grécia, depois de a ter encontrado entre os indianos. E aqui registramos a palavra reencarnação surgiu com o espiritismo, mas a lei divina das múltiplas vidas estavam presentes em muitas culturas e religiões. O hinduísmo, a religião formal mais antiga do mundo, entre os judeus, Gilgul, entre os cristãos primitivos. Sabemos aquele concílio do século VI, em que a reencarnação foi excluída, etc., muito bem citada em obras, em palestras do nosso querido Divaldo Franco. Então, Kardec enaltece a obra, porque é um verdadeiro estudo a respeito da reencarnação, que é um desses pontos fundamentais da doutrina. Inclusive, nós usamos aqui no caso da obsessão, lá de Marmante, no caso do surdo-mudo encarnado, cuja causa, a reencarnação, numa vida anterior, foi parricida. Então, vejamos como realmente é crucial para o entendimento da vida. Depois o Médium Evangélico, um novo jornal espírita de Toulouse, que Kardec cita. Também cita aqui uma obra, né, Alfabeto Espírita para ensinar a ser feliz, lá da Áustria, né, um espírita de Viena, da Áustria, publica esse livro. E encerra a Revista Espírita, que eu recomendo vocês a lerem, porque é uma comunicação longa, mas que merece a nossa atenção, porque há vários pontos interessantes. Uma comunicação de um espírito conhecido no movimento espírita, que é Fenelon, ditado lá na Sociedade de Antuérpia, onde Kardec visitou, né, Bruxelas e Antuérpia, no ano de 64. E essa comunicação está dividida em 3 partes, por isso longa. Numa primeira parte, o espírito fala da grandeza de Deus. Ele fala reconhecer a grandeza e a misericórdia de Deus para com todas as criaturas humildes. A terra inteira deve abalar-se sob a sua mão misericordiosa. O Altíssimo vos sustentará. Que são trechos, né? E aí ele cita a doutrina: o Espiritismo espalha-se na terra, semelhante ao orvalho benéfico da noite, que refresca uma terra muito seca. Achei bonito isso, né? Como se fosse um orvalho da noite. Noite aqui no sentido moral. Vimos de um período de muita incredulidade, descrença, materialismo, esquecimento do Evangelho, das lições do Cristo. Era a noite escura da alma. E daí vem o Espiritismo nessa noite escura para refrescar a terra seca das nossas almas. A terra seca das nossas almas porque nos distanciamos das lições de Jesus. Então vem o Espiritismo para aliviar os nossos corações, refrescar a nossa alma, trazendo novamente aquelas lições belas de Jesus. É o cristianismo redivivo. Então é muito bonita a mensagem. Coragem, espíritas, o Deus forte vos olha. Os tempos designados pelo Todo-Poderoso são chegados, a transição planetária. Aproxima-se o reino do Cristo, novamente falando. Os precursores o anunciam. As guerras surdas aumentam. Surdas, né, imperceptíveis. Essas guerras entre o mundo espiritual e o mundo material, o processo obsessivo que se intensifica nesse momento, espíritos que pressentem este momento de transição, espíritos inferiores, sabem que aqui não ficarão,
estão agitados, procurando causar o maior grau de desordem possível, infelizmente encontrando em sintonia em muitos corações humanos invigilantes e descuidados do ponto de vista moral. Sobre esse tópico, indicamos a obra do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele vai falar bastante dessa questão, na obra também Transição Planetária. E aqui ele vai, também nessa terceira parte, falar da importância da união dos espíritas, dos grupos, né? Porque os grupos unidos, ali é uma troca, uma permuta de conselhos, de informações, e ficamos menos falíveis. E aqui ele diz assim: contudo, vossas comunicações necessitam de controle, não bastam algumas apreciações, e porque vossos espíritos protetores vos aconselharam que vos dirigisseis a Kardec. Às vezes se refere a Kardec como chefe espírita, embora não haja hierarquia no espiritismo. É preciso provar pela união que todos os adeptos sérios trabalham de concerto na vinha do Senhor, que vai estender seus ramos sobre o mundo inteiro. Então a importância do movimento espírita unido, como a gente sempre prega, seguindo as diretrizes de Kardec. Até que num dado momento ele vai falar assim: se não tiverdes ligação, esta união, esta fidelidade doutrinária, então fareis uma nova Torre de Babel. A Torre de Babel seria aquela linguagem simbólica de como surgiu as diversas linguagens na Terra. Então é como se dentro da doutrina espírita, se não houvesse cuidado, esta união, esta troca saudável de informações, sem animosidade, esta fidelidade aos princípios, é como se a partir dali surgissem vários submovimentos dentro do movimento espírita. Infelizmente, apesar do alerta de Fenelon e de Kardec e de outros benfeitores, vemos esta questão acontecendo, né? Então, médiuns e vigilantes, alguns grupos desunidos, que não seguem fidelidade aos princípios de Kardec, nas comunicações espirituais, a universalidade dos ensinos, a fidelidade aos princípios básicos da doutrina. Isso acaba gerando esta Torre de Babel, essas comunicações, essas ideias diferentes, teses contraditórias, ideias que afrontam os princípios da doutrina e da universalidade dos ensinos, gerando estes submovimentos dentro do movimento espírita. O que Kardec não queria, o que os benfeitores não queriam, alertaram, mas há ainda alguns invigilantes que sustentam este tipo de reação dentro do movimento espírita, infelizmente. Sejamos nós aqueles que trabalhamos pró-doutrina, que estudamos Kardec com afinco, que vivemos a doutrina, que buscamos esta união do sentimento e, por consequência, a união doutrinária, seguindo as recomendações de Kardec, a fim de que possamos, em que pese estes submovimentos, não aderirmos a eles e nos mantemos, portanto, fiel a Jesus e a Kardec, como Fenelon aqui nos recomenda. Então, mais uma revista espírita rica de lições e reflexões para nós. Feliz por poder compartilhar com vocês esse material valioso e ainda muito esquecido pelo movimento espírita. Muito obrigado.